acabei de ver um conteúdo da TV Alviverde, né, para não errar, sobre eles postam lá vários cortes do Thiago Life. O Thiago Life, ele hora ou outra ele dá uma de palmeirense, né? Ele quer dizer pro torcedor o que é que o torcedor deve criticar, em que momento que o torcedor deve criticar, se o torcedor deve criticar, se o torcedor deve ficar feliz, se o torcedor deve ficar triste, se o torcedor deve ficar bravo. Pois é, o Thiago Life ele tem dessas com a torcida do Palmeiras. Para quem não sabe, o Thiago Leifert, ele é São Paulino. Ele faz questão de dizer agora que ele é São Paulino, né? Ele fala abertamente sobre isso, não é nenhum segredo. Mas a gente tem visto em muitos casos o Thiago Leifert defendendo abertamente e com muito fervor, né, o técnico Abel Ferreira. E acabei de ver um corte, eu acho que saiu até hoje na live, eu acho que todo dia ele faz live no canal dele, que na TV Alviverde, inclusive, que concordou com o tal vídeo do Thiago Leifert, né? Que não é só culpa do técnico, que os jogadores são uma das principais porcentagens dessa culpa, em que o técnico não joga videogame. Pessoal, abertamente, ele disse que, tipo, o Abel tá certo. O Palmeiras ele tem que se conformar com o vice na Libertadores, com o vice no Brasileiro, que são títulos, realmente. Porque segundo o Abel é título, né? Você ser vice da Libertadores, você ser vice do Brasileiro, você ser campeão paulista. Campeão paulista, para mim, é uma consequência do que você faz. E os seus adversários, vamos combinar que os nossos rivais não estão bem no Brasileirão. Para quem não sabe, também está chegando agora, eu sou palmeirense, né? E, cara, me chateia muito um São Paulino. Não que ele não tenha a opinião dele, ele pode dar a opinião dele a hora que ele quiser, ele pode ir lá se vestir de palmeirense, botar uma máscara de porco, vestir uma camisa Eu Te Amo Abel Ferreira, que vai estar tudo certo, é a opinião dele. Mas, um cara desse, que tem uma influência gigante, e um bocado de palmeirense, que ele diz, né, que nós somos os amendoenzos, que nós que criticamos o Palmeiras, somos chatos, que o Abel Ferreira é maravilhoso, que o Abel Ferreira, quem dera no São Paulo, fica com o Abel Ferreira, cara, pelo amor de Deus, leva o Abel Ferreira, pode levar. E, cara, assim, esse tipo de discurso, ele separa mais a torcida cada vez mais, porque é um cara que fala e fala para um público mais jovem, um público que o Abel Ferreira tem encantado, né? Hoje o torcedor do Palmeiras ele tem uma divisão imensa no time que no tipo de torcedor que gosta do Abel Ferreira e acima de tudo gosta do Abel Ferreira e o tipo de torcedor que é o torcedor de antigamente, que tinha o Palmeiras na mão, que era respeitado, que hoje em dia esse tipo de torcedor é taxado como o torcedor que não é de verdade, criado pelo técnico Abel Ferreira, criado esse tipo de narrativa para validar resultados ruins que ele tem. Cara, hoje você vai numa entrevista coletiva do Abel Ferreira, você não vê futebol. Ele fala de gramado, ele fala da arbitragem, ele fala do calendário. E quando ele é questionado de resultado, que foi o que ele foi questionado na última entrevista coletiva, ele vem dizer que o Palmeiras está muito bem, que nos últimos 2 anos o Palmeiras conquistou muito, conquistou um segundo lugar no Campeonato Brasileiro, conquistou o segundo lugar na Libertadores, conquistou 2 paulistas, e que me faz pensar que o torcedor não tem como rebater isso, não tem como dizer que não tem como reclamar de tudo isso. Sendo que o torcedor não vê futebol desde 2023, sendo que o torcedor vê esse time esfarelar quando chega meio do ano, e a gente vê nitidamente que esses jogadores não compram mais a ideia do Abel Ferreira. Eu tô mentindo? Realmente eu chego aqui e falo uma mentira dessa, que os jogadores hoje, visivelmente, o Thiago Leifert falou, mas é culpa do Abel que o lateral vai no fundo e ele volta trotando. Por que será que ele volta trotando? Por que será que um cara que tem um preparo físico que é acima da média, que é acima dos outros, que o Palmeiras hoje tem uma estrutura gigante, por que será que esse cara volta andando? Por que será que ele volta trotando?
Por que será que o mesmo cara que se matava pelo técnico Abel Ferreira, hoje ele volta trotando? Estamos falando do Piquerez. Por que será? E por que será que um time que joga de 3 zagueiros precisa que o seu ponta volte para marcar ali com o ala? Precisa que o seu ponta volte para fazer um papel defensivo que nem cabe a ele, com tanto de zagueiro que o Palmeiras tem no jogo, com tanto de defensor que o Palmeiras tem no jogo. Porque o papel do volante, até onde eu sei, é recompor ali junto com a zaga. O ala que joga ali com os 3 zagueiros, que no caso está jogando o Piquerez, às vezes ali o Alan e o Arias tem que voltar lá. O Alan tem que voltar ali para recompor. Então, cara, é um sistema de jogo que é uma salada. Uma salada é mais organizada. É uma batida de fruta, na verdade. Ali é banana, é mamão, é abacate, é amendoim. Sei lá, cara. Ali é uma loucura. Ali é uma farofa de coisa que o Abel faz que não dá pra entender nada. E vem um cara desse, que é São Paulino, que tá no seu lugar de fala total, né? Cara, você comentar o jogo em si, você trazer nuances da coletiva de imprensa, você comentar cada fala do jornalista, do técnico, e você dar sua opinião, que ligeiramente às vezes é o que ele faz, beleza. Mas você vir todo jogo, toda coletiva de imprensa, você fazer uma engenharia mental para que torcedores que já são fáceis de influenciar caiam nesse tipo de narrativa, para mim você tá jogando contra e para mim você não. Cara, quem falava do Abel Ferreira? Quem pedia pro Abel Ferreira ficar quando o Palmeiras estava em alta? Quando o Palmeiras não jogava esse futebol horroroso? Quando o Palmeiras conquistava título? Vocês lembram da narrativa lá atrás do Palmeiras? Que o Palmeiras era odiado? Que o Abel Ferreira, todo pós-jogo, os comentaristas esportivos pediam pro Abel sair do Palmeiras? O pessoal, foi risório a última entrevista coletiva. Ele ficou muito incomodado quando ele foi questionado sobre a fase do Palmeiras, sobre o futebol horrível do Palmeiras, sobre o que o Palmeiras apresenta em campo há 3 anos, que não apresenta. Ele ficou muito incomodado, porque ele não tinha como rebater aquele jornalista. Ele chegou a perguntar se era a opinião do jornalista. Não, não é opinião não, Abel, é resultado. É resultado mesmo. Você chega em finais, você chega a disputar títulos, mas é que o futebol é horroroso e muito é reflexo do que os seus outros adversários apresentam durante a temporada. Um futebol horrível do Corinthians, um futebol horrível do São Paulo. E esse Corinthians que você conseguiu perder na Copa do Brasil. E sem falar do Santos, que já caiu para a segunda divisão. Não que o Palmeiras não tenha caído, o Palmeiras caiu, mas voltou. E o Santos também voltou, mas não consegue se reerguer. E o único adversário que você tem é o Flamengo. O único adversário que você disputa título é o Flamengo. Não é o Cruzeiro que está tentando se reestruturar, está fazendo uma bela campanha, não perde, faz uma bela campanha há 15 jogos. O Cruzeiro ele vem se recuperando no campeonato e o Palmeiras ainda pode ficar atrás do Cruzeiro no final do campeonato, tem muita rodada ainda. E assim, o Campeonato Brasileiro vai esfarelando na mão do Abel Ferreira. A Libertadores é uma incógnita, é um questionamento muito grande se o Palmeiras vai passar do Cerro Porteño. Eu não tenho essa certeza, ele não tem essa certeza pelo futebol jogado, pelo nível apresentado pelo Palmeiras. Quem tem certeza que o Palmeiras passa pelo Cerro Porteño? Quem tem certeza que o Palmeiras passa? Eu não tenho certeza nenhuma. Eu não tenho certeza se o Palmeiras passa do Santos na Copa do Brasil. O Palmeiras está em 3 campeonatos. O Palmeiras, se você olhar, vocês falando desse jeito, parece que o meu time está em último colocado, parece que o meu time não está disputando 3 competições, ainda está disputando 3 competições. Ainda disputa o Brasileiro, ainda disputa a Copa do Brasil e ainda disputa a Libertadores. Mas ainda não sabe até quando,
Com esse futebol horrível, com esse futebol ridículo, que é defendido por vários jornalistas de punho que não é palmeirense. E a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem que tipo de jogo eles estão jogando. Quando o cara desse vem defender o Abel Ferreira abertamente no canal dele, ele pode fazer o que ele quiser, o canal é dele. Eu não tô pra discutir isso. Mas o Murilo, porque o Murilo vem ruim a 3 jogos. O Murilo vem ruim a 3 jogos. Torcedor do Palmeiras, o Murilo vem ruim a 3 jogos? Você acha que o Murilo vem ruim a 3 jogos? Eu acho que não. Eu acho que o Murilo vem péssimo há mais de uma temporada. E foi renovado o contrato com o Murilo. Foi renovado o contrato com o Murilo. Para mim, o único que merece uma gratidão, que merece alguma coisa, é o Gustavo Gomes, cara. É o zagueiro que a gente tem uma identificação, como a gente tinha com o Dudu, e foi destruído, pelo menos para alguns, foi destruída a imagem do Dudu no Palmeiras. Um cara que participou de toda essa reconstrução, foi destruído a imagem do Dudu, um dos principais ídolos da reconstrução do Palmeiras. Junto com o Gomes, junto com o Veiga, que ele brigou com o Veiga. Ninguém me tira da cabeça que ele se desentendeu com o Veiga. Desde aquela remontada que o Palmeiras teve em cima da LBU, não foi a mesma relação. E todo aquele que questiona o Abel Ferreira sai limado do Palmeiras. Foi assim com o Kevin, foi assim com o Luiz Guilherme, foi assim com o Veiga, foi assim com o Giovani, foi assim com vários outros jogadores. O Scarpa saiu limado também. Vocês acham bem que o Scarpa saiu mesmo por causa daquela negociação? Vocês acham que se o Abel Ferreira diz pro Scarpa ficar, se o Scarpa quisesse mesmo ficar com o Abel, ele não tinha ficado? Ah, porque era o sonho dele, Alex. Tem que entender. Tá bom. Vocês assistem futebol desde quando? Vocês têm quantos anos? Vocês são muito nenenzinho mesmo, né? Vocês acham mesmo que esses caras eles estão correndo pelo Abel Ferreira? Vocês acham mesmo que esses caras eles querem saber do Abel Ferreira? O Marlon Freitas defendeu o Abel Ferreira de boa. Defendeu. A gente viu. Mas é um cara recém-chegado, é um cara que não sabe onde está se enfiando. O Abel Ferreira não entrega mais nada pro Palmeiras, não se iluda. Porra, se bater campeão dos 3 campeonatos, maravilha. Calou minha boca. Parabéns. Mas não vai. Com esse futebol, não vai. Com esse futebol que chega numa final e não dá nenhum chute no gol, parabéns para quem acredita. Parabéns para quem acredita. Não consigo. Eu não consigo. Sinceramente. Eu não consigo. Para um time que esfarela. E o plano maravilhoso do Abel era deixar o brasileiro do ano passado de lado e ser campeão da Libertadores, jogando aquela final pífia. Ah, porque tem o asterístico. O asterístico. Aonde que tem o asterístico, Abel? Toma vergonha na sua cara. O cara perde uma final, não dá nem um chute no gol. E a principal arma dele é dizer que o Pulgar merecia ter sido expulso. Mas você não jogou nada também. Você não ofereceu resistência ao Flamengo. E o Flamengo ter vencido no último minuto, na Bacia das Almas, foi muito porque teve várias oportunidades, não soube aproveitar. Você se defendeu o jogo todo, né? Não jogou a final, cara. O Palmeiras não jogou a final. E a culpa é do árbitro. Parabéns, seu Abel Ferreira. A culpa é sempre do árbitro. A culpa é do árbitro. A culpa é do gramado. A culpa é do calendário. A culpa é do torcedor que não apoia. Fez uma campanha ridícula pelo pé no peito, né? Aquilo é ridículo, pessoal. Aquilo é ridículo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Tá, o torcedor ir lá, dar o apoio lá na frente do CT, tudo bem. Tá, esfregar o seu apoio nas redes sociais. Mas, porra, fazer uma campanha pra um time que não tá jogando nada. Um time que não vai entregar nada. Pra um técnico que não vai entregar nada. E que não entrega nada há vários anos. Porra, bora ter vergonha na cara.
E um cara desse que não tem vergonha na cara. Enfim, pessoal. Caiam na balela do Thiago Life. Caiam mesmo. Você que gosta de cair em conversa fiada, caia na conversa fiada do Thiago Life. Você caia na conversa fiada do Abel Ferreira. Porque esse técnico não vai entregar nada, gente. Vai ser esse futebol horroroso. Vai ser essa brincadeira. Vai ser essa salada. Vai ser essa coisa horrível aí até o fim do ano. Vai ser essa coisa horrível, aliás, até o fim do contrato. Vocês acham que o Abel Ferreira vai cair? O Abel Ferreira não vai cair. Quem quer que ele caia, ele não vai cair. Thiago Life, você que disse, vocês querem tirar o Abel, vocês querem demitir o Abel? Não, ninguém quer, porque não vai cair. Então acha que a gente vai perder o tempo de dizer fora Abel, de fazer campanha fora Abel? Já foi feito há muito tempo. O torcedor do Palmeiras, ele não é ouvido há muito tempo. É um torcedor que não é... Ninguém escuta o torcedor do Palmeiras. A imprensa ri da gente porque a gente quer esse técnico fora. Esse técnico que não entrega resultado, esse técnico que já não entrega mais futebol, esse técnico que não sabe falar de tática, só sabe falar do gramado, da arbitragem e do calendário. É isso que vocês gostam da imprensa esportiva? O Abel é entretenimento. Na verdade, o Abel é entretenimento. O Abel é entretenimento puro. Porque ele vai pra lá pra falar de tudo menos de futebol. Um cara que não é sombra do que ele já foi. Um cara que já tá perdendo o respeito de muito palmeirense. Do palmeirense que realmente admirava o trabalho dele. Desculpa, mas eu não caio em engenharia mental de Thiago Life. Gosto muito do trabalho do Thiago Life, admiro demais. Gosto da live dele. Gosto. Assisto. Mas, porra, quando eu vejo um assunto desse, sinceramente, pessoal, eu dou um tempo, espero ele parar de falar daquele assunto e volto pra lá. Ou paro de assistir e, sei lá, volto em outra hora ou não volto. Quando ele fala de futebol, quando ele fala da rodada, pô, é super legal. Mas quando, pô, ele vem dar esse tipo de opinião, cara, não entra na minha cabeça e eu tenho discernimento suficiente pra saber o que eu quero e o que eu não quero ver. E pra também não odiar o cara, pô. Não odeio, pô. Eu gosto do conteúdo. Acho legal, acho bacana. Mas não venha me dizer o que eu devo e o que eu não devo torcer, o que eu devo e o que eu não devo cobrar. Eu quero que essa opinião ela fique com você. Ela não vai entrar na minha cabeça. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para a opinião dele realmente não penetrar na sua cabeça, palmeirense. Para que você tenha a sua própria autocrítica desse trabalho horroroso do Abel Ferreira. E se você não tiver, e se tiver de boa, comenta aí. Tá tudo certo. Eu quero que ele saia, ele não vai sair do Palmeiras, ele vai ficar até o fim do contrato. O Abel é o único técnico concursado do Brasil. Isso daí, parabéns para quem colocou lá. Parabéns. Mas não vai entrar na minha cabeça. Isso não vai entrar na minha cabeça. Isso não vai penetrar na minha cabeça. Eu tenho a minha opinião. Eu sempre vou dar a minha opinião. E ponto. E eu não reagi ao vídeo do Thiago Life, porque eu evito tomar strike nesse canal e eu não vou trazer conteúdo. Eu não estou deturpando as palavras dele. Vá lá, veja. Ele disse, com todas as letras, o Abel tá certo. O Abel entrega futebol, o Abel entrega para esse Palmeiras, o Abel entrega resultado. Não pode, ele bate na tecla do técnico, não pode ganhar sempre. O Palmeiras está sempre lutando, realmente, o Palmeiras está sempre chegando, mas chegando numa forma ridícula, num futebol horrível, de um cara que já não extrai nada. E como eu disse no meio do vídeo, é muito pelo que os outros times não fazem e o que o Palmeiras faz. Ou você acha que essa queda de rendimento, essa queda de performance não tem a ver com a estruturação do Cruzeiro, com o futebol mais ou menos ali do Galo, com o Botafogo que se estruturou um pouco lá atrás e já perdeu o rumo, com o Corinthians que reagiu temporada passada,
Quando chega um cara minimamente do nível dele, as coisas começam a desandar. Mas você tá aí pra ver, pra não ver. Tá tudo certo. Você que quer comentar aqui, tá de boa. Você que não concorda, pode comentar. Como eu disse, é livre. Eu respondi um seguidor aí, um espectador, que ele só não me desrespeite. Eu não desrespeitei ninguém, eu não chamei ninguém de burro, porque tá seguindo o Abel Ferreira. Eu não chamei ninguém de ignorante, porque tá ouvindo o que o Thiago Leifert fala. Não, eu expus a minha opinião. Eu só digo que eu tenho meu discernimento, eu sei separar o que o Thiago Leifert falou, e eu sei até o ponto de não gostar e não chamar o cara de alguma coisa, de não ofender ele. Eu só acho que ele tem que ficar na dele quando o assunto é Palmeiras, e Abel Ferreira, e comissão técnica, e cobrar futebol do Palmeiras. Para mim, ele tem que comentar o jogo, a tática, as nuances da partida, isso ele tem que falar. Mas tentar influenciar o que o torcedor quer ou não quer, ou o que o torcedor acha ou não acha, isso daí é totalmente para ele. Se ele disser, na minha opinião, torcedor do Palmeiras, parei, ó, minha opinião, como São Paulino. Se tivesse no São Paulo, tava lindo, pessoal. O Palmeiras, com todo respeito, não é um time pequeno que se contenta em chegar em segundo. Se você chegou, você ganhe. Ou se você não ganhar, se você não vencer, saia ou perca com dignidade. Não perca entregando. Não perca dizendo que você desistiu de um brasileiro, para quem assistiu aquele documentário porco. Nem porco, né? Porque porco é o nosso mascote. Mas quem assistiu aquele documentário lamacento da Globo e do Palmeiras, viu que ele desistiu do brasileiro, pessoal. Ele desistiu do brasileiro para lutar por um título que ele nem tinha a convicção que ele queria lutar, que era a Libertadores da América. Que ele entregou aquela final pro Flamengo. Aquilo foi ridículo. E muito bom aquele repórter que colocou ele contra a parede. Achei maravilhoso. E ele ficou todo, segundo lugar. Essas são as metas do clube, Abel. Você acha que é título meta do clube chegar em segundo? Premiação? Beleza, tranquilo. É o único cara concursado, pessoal. É o único cara concursado do Brasil. Vou deixar meu celular aqui e vou encerrar esse vídeo. Falei já 22 minutos aí. Já falei demais. Já falei o que nem deveria, eu acho. Nem sei. Me desculpe de verdade o Thiago Life. Desculpa de verdade, cara, se eu passei do limite. De verdade, cara, de verdade. Desculpa de verdade se eu passei do limite. Eu tenho esse cara como uma inspiração, como um ídolo a seguir. Como um cara que eu queria pelo menos ser a metade do que ele é naquele canal. Eu acho maravilhoso os vídeos dele, mas, cara, achei muito errado. E que ele aceite que eu achei errado. Dele, de certa forma, vai influenciar vários palmeirenses. E ele é muito grande, tem um tamanho gigante. E vai influenciar realmente. Mas é isso, essa é a minha opinião sobre o que ele falou, especificamente o que ele falou hoje. E eu vejo vários vídeos dele defendendo o trabalho do Abel Ferreira. E não acho que seja totalmente totalmente verdadeiro. Eu acho que tem um tom ali de deixa ele ficar porque tá fazendo um belo trabalho pros rivais. Eu acho que tem um tom de zoeirazinho ali. Não, não é possível. E um cara desse fale tudo aquilo sério. Não é possível. Não tô duvidando da sua integridade e seu caráter, tá, Thiago Live? Longe disso. Mas isso nem vai chegar pra ele. Isso aqui, meu canal aí tem 1000 e poucos inscritos. Isso aí nem vai chegar pra ele. 2000 e poucos inscritos, mas... Enfim, acho que... Sei lá. Não deu. Não gostei. Achei que se meter no nosso modo de torcer, se meter no que a gente quer, do que a gente acha, já basta o Abel Ferreira. Pessoal, vou encerrando. Muito obrigado de verdade por ter assistido. Deixa o like se gostou. Comenta aí se você gostou ou não. Se você não gostou, comenta aí com todo respeito. Comente aí. Não vou responder babaca. Comente aí se você não gostou. Se você gostou, também comenta.
Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. A gente tá precisando, pessoal. E também assista. Assista se você chegou aqui. Muito obrigado por ter assistido. A gente tá precisando de horas. A gente tem que bater a meta até o YouTube jogar a pirâmide lá em cima. E a gente não poder mais escalar. Não sei como eu vou fazer isso. Mas a gente não é monetizado ainda. Eu não sou monetizado. Eu toco isso aqui sozinho. Então, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Desculpa se eu desrespeitei alguém, mas é a minha opinião como palmeirense. Eu não podia deixar de dar. Não podia deixar de falar. Então, muito obrigado, torcedor. Até o próximo vídeo.